Durante 20 anos, eu fiz parte dos grupos anônimos de ajuda mútua. E devido ao enorme estado de confusão mental e emocional em que eu me encontrava, eu nunca consegui perceber que tal programação que ali me foi apresentada, logo no seu primeiro passo, se fundamentava numa forma de ilusão que foi organizada pelo medo. O primeiro passo desses grupos, eles invocam a questão da impotência diante de um determinado padrão de comportamento obsessivo-compulsivo, bem como a perda de domínio sobre a vida, que é imputada como se fosse causada somente por tal comportamento. Mas hoje eu me pergunto, onde é que estava esse domínio sobre a vida, mesmo antes do início da alimentação e cristalização desse padrão de comportamento obsessivo-compulsivo? Se existisse esse domínio, por que então se deu a identificação com esse padrão débil por tantos anos? Essa ideia de ter o domínio sobre a vida já é parte da neurose socialmente compartilhada, já é uma ilusão, visto que nunca tivemos o domínio de fato sobre a vida. Tudo ocorreu em jogos do acaso. As experiências foram ocorrendo sem que tivéssemos a lucidez necessária para fazer frente às mesmas de modo assertivo. A própria identificação com um determinado padrão obsessivo-compulsivo ocorreu por um acaso, sendo diferente para cada indivíduo em sua forma e manifestação. Então, essa ideia de ter o domínio sobre a vida já é a grande ilusão que sempre foi buscada pela mente com base no medo. Essa ideia de querer recuperar o domínio sobre a vida já mostra a carência de lucidez dessa estrutura mental e emocional com base no medo. Como pode ela ter o domínio sobre a vida se tem o medo como o fundamento de suas ações? Essa é uma grande ilusão. O que a mente, enquanto muito confusa, não consegue perceber é que é justamente essa adicção de controle sobre a vida é que causa toda forma de conflito, toda forma de desequilíbrio, tanto pessoal como social. Nossa inquietude surge dessa neurose de controle, a qual tem sua base no medo. Essa necessidade de controle parte do medo e o reforça ainda mais. Esse tem sido o grande truque da mente. É dessa adicção de controle, que sempre é percebida em sua impotência, o homem vem criando outras formas de ilusão das quais se torna também adicto, como, por exemplo, a ideia da filiação que o mantém dependente desses grupos e suas crenças não questionadas, onde se alimenta, devido ao sentimento de impotência de controle, a crença num poder superior, num Deus da própria concepção da mente confusa, que talvez lhe proporcione tal controle imaginado. Tudo isso só revela a carência de lucidez dessa estrutura. Se a recuperação do domínio sobre a vida fosse realmente uma possibilidade, então, por que o indivíduo precisa permanecer dependente desses grupos e da crença neles compartilhada? E se esse poder superior ao Deus amantíssimo existe de fato, por que mantém o indivíduo não livre? Por que permite que o indivíduo se mantenha dependente desses grupos, dessas crenças? Por que continua tendo suas ações movidas pelo cálculo autocentrado que tem suas bases no medo? Por isso que estamos afirmando que, pelo pensamento condicionado, que se encontra tradicionalmente estipulado pela cultura essa que tem a sua base no medo, não há saída, não há domínio real. Como já afirmamos, o máximo que o pensamento pode fazer é trocar uma ilusão por outra ilusão mais sutil.
Por exemplo, ele troca a ilusão do padrão comportamental obsessivo-compulsivo da ativa, que não é aceito pela sociedade, por um outro padrão obsessivo-compulsivo que exige o exercício, o ajustamento e a dependência em algum sistema de crença e seu pacote de tradição. Mas se o indivíduo for sério em seu questionamento, logo perceberá, apesar de toda a resistência da estrutura ilusória, que com o padrão de comportamento da ativa ou sem alimentação do mesmo, o medo, a insegurança, a solidão, o vazio, a inquietude, o sentimento de rotina e superficialidade nas atividades e relações, a necessidade de controle, por melhor que sejam as condições materiais por ele conquistadas, permanecem sempre presentes, roubando o conhecimento do que é apontado pela palavra paz.